As pessoas sob a montanha. Nazarick, escritório de Ains. Quem busca a vitória depois de começar a luta, já perdeu. Ains não conseguia lembrar quem havia dito isso. Ou a frase era diferente. Sua lembrança disso era vaga, mas qualquer que fosse a declaração precisa, o espírito daquilo permaneceu com ele. Ele tinha que se preparar para sua visita aos anões negros da cordilheira entre o norte e o sul, e isso significava que a coleta de informações era a chave. Os Eitied assassins foram muito meticulosos, fazendo uso criterioso dos poucos pergaminhos que levaram consigo para interrogar e limpar a memória daqueles de quem poderiam obter mais conhecimento com o menor risco de exposição, reunindo mapas de cidades inteiras e observando tudo o que podiam, e agora era a hora de ele aproveitar tudo isso e se cercar de conhecimento. De todos os benefícios de ser um morto-vivo, o maior de todos era a falta de necessidade de descanso, e por isso ele ficava olhando os documentos em sua mesa, hora após hora, em seu escritório particular. Não muito longe, Tuari ficou parada, paciente e silenciosa. Ela raramente fazia rodízio desde seu casamento com Sebas, mas recusou a oferta para permitir que ela parasse de trabalhar e simplesmente permanecesse em Nazarick como sua esposa. Não serei inútil para você, ou para Nazarick, meu senhor. Por favor, permita que este humano continue a servir. Ela disse isso na sala do trono logo após o casamento, e foi dito com uma força e convicção que ele não sabia que ela tinha dentro dela. Foi também a primeira coisa que ela disse que lhe rendeu um mínimo de respeito ou camaradagem de suas colegas empregadas ou de outros habitantes de Nazarick, além do próprio Sebas. Sua terminação conjugal pretendia ser um presente. Acontece que, depois disso, as outras empregadas homúnculos a convidaram para começar a comer com elas, então talvez a aceitação tenha sido seu presente, e ainda melhor. Sempre se podia contar com Demiurgo para concluir que este tinha sido o plano o tempo todo, uma afirmação que Sebas havia abraçado, e claro, era, como esperado de Lord Ains. Novamente. Então aqui estava ela, esperando pela chance de ser útil, muito mais relaxada do que há anos, mas ainda um pouco rígida. Um pensamento lhe ocorreu, e ele largou o documento. Tuaré? Ele disse. Sim, meu senhor? Ela disse, virando-se para encará-lo. Você gostaria de me acompanhar em uma viagem de negócios? Ele perguntou. Meu senhor? Ela perguntou com incerteza. Se for sua vontade, irei aonde você ordenar. Ains queria plantar o rosto em sua mesa. Tuari estava começando a soar como os NPCs agora. Tuari, estou perguntando se você gostaria de fazê-lo. Você raramente deixou Nazarick, e esta deve ser uma missão diplomática bastante simples, com muito pouco risco. Se você recusar, não direi a ninguém que ela foi oferecida a você. No entanto, esta deve ser uma tarefa fácil, e uma ruptura com sua rotina normal de trabalho. Agora, de verdade, você quer me atender pessoalmente na minha visita? Ele disse, olhando para ela enquanto ela estava ali, congelada. Depois de um momento, ela gaguejou. Meu senhor, seria uma grande honra ir com você. Este humilde servo pode fazer uma pequena sugestão? O coração de Ains cantou, esse era o tipo de feedback que ele ansiava. Por favor, faça. Ele disse educadamente. Majestade, posso sugerir trazer outra empregada também. 2 servos terão melhor desempenho do que um em ambas as habilidades, e pode ser uma forma de exibir o poder de Sua Majestade, e também não quero deixá-los com ciúmes de mim. Ela disse com uma voz nervosa e tímida que tremia um pouco. Ains pensou por um momento, e acariciou o queixo. Tuari ficou olhando, sempre que fazia isso, ele parecia tão normal, aquele, e outros pequenos gestos, milhares de pequeninos, todos o faziam parecer humano. Como se ele parecesse não ser apenas um morto-vivo, eles o tornava muito querido, pensar que aprenderia a agir como um humano para deixar seus súditos e servos à vontade ao seu redor. Também lhe falou de seu intelecto monumental pensar em tal estratagema. Ela nunca teria adivinhado, se Demiurgo não tivesse apontado que essa era a única explicação em uma de suas poucas conversas. Sim, acho que é uma ótima sugestão, Tuari, obrigado. Ele disse gentilmente, ela corou, e abaixou a cabeça. Eu apenas cumpro meu dever em servi-lo, meu senhor. Ela disse com a voz gentil que sempre teve. Então, enquanto eu leio, vá informar ao seu marido que vou roubar você, e Yuri Alpha,
por um curto período de tempo, ele informará Yuri, e você poderá embalar o que for necessário durante o período. Planeje para que isso dure, não mais de uma semana ou duas. Disse ele pacientemente. E mais uma coisa, informe a Demiurgo que gostaria de vê-lo. Isso será feito, meu senhor, mas quando devo dizer que estamos partindo? Ela perguntou respeitosamente. Ains pensou por um momento. 2 dias, isso deve ser bastante tempo, e dar a você um pouco de tempo livre com seu marido. Depois de fazer as malas, vocês dois terão 2 dias para desfrutar da companhia um do outro. Ela se curvou profundamente, havia lágrimas de gratidão em seus olhos. Meu senhor, sou tão abençoada por servi-lo, você é o senhor mais gentil que qualquer servo poderia pedir. Quando eu estava lá atrás, quando o servo de Sua Majestade me salvou, tudo o que eu queria era morrer, para finalmente ser jogada em qualquer vala que escolhessem para mim, e simplesmente deixar meu corpo apodrecer, e tudo acabar. Você me mostrou tanta gentileza. Agora, quando penso na morte, só espero que ela esteja aqui, em seu serviço, com meu marido, daqui a muitos anos. Seus olhos brilharam enquanto as lágrimas pairavam ali. Seu presente era tão pequeno, apenas algum tempo extra com o marido antes de partir com o mestre. Ele estava quase sem saber o que dizer, antes de conseguir dizer. É como deveria ser, e como é aqui, o mundo será. Ela assentiu. Vou rezar todos os dias, Vossa Majestade, para que o mundo caia em suas mãos. Sua voz vacilou, mas não por falta de devoção, mas sim por abundância de emoção. Vá, aproveite seu tempo juntos. Ele disse. Ela curvou-se profundamente 3 vezes, como se uma vez não bastasse, e então saiu da sala com a rápida urgência que sua tarefa exigia dela. 6º andar de Nazarick. Aura e Mari estavam francamente entediadas. A dupla estava tomando chá enquanto era atendida pelas 3 elfas que tiveram permissão de viver em Nazarick após o incidente dos invasores. O trio era simples e arisco no início, mas tornou-se cada vez mais confortável ao longo dos últimos anos, e passou a adorar seu mestre, e sua senhora quase ao ponto do aborrecimento. Ou além disso, ocasionalmente. Mais de uma vez a dupla perguntou se o trio gostaria de ser libertado, e todas as vezes o trio recusou em uma só voz. Quando Aura tocou no assunto com Lord Ains, ele sugeriu que elas estavam tão traumatizadas com o que havia acontecido no mundo exterior, que se sentiam inseguras em qualquer outro lugar, exceto onde estavam agora. Então, lá estavam elas ainda nesta ocasião, servindo chá, e servindo pequenos lanches aos jovens guardiões. Não que eles não gostassem de chá ou lanches, mas era uma coisa boa demais. Como Mari havia terminado os trabalhos nas casas de recuperação, e no terreno, simplesmente não havia nenhum grande projeto pendente, e estava ficando preocupante não ter como servir o último supremo. Então, quando uma empregada se aproximou, e os informou sobre os desejos de Lord Ains, eles ficaram em êxtase. Grandes sorrisos surgiram em ambos os rostos, e o trio de elfos correu até a grande árvore para ajudá-los a fazer as malas. Uma chance de servir Lord Ains? Já era hora. Aura disse com orgulho. Ir, irmã, você não deveria dizer coisas assim. Lord Ains pode pensar que você está infeliz. Ele disse hesitante. Aura franziu a testa. Eu não quis dizer isso. Agora se apresse, temos que fazer as malas. Ela disse, e agarrou seu irmão pela orelha, e começou a marchar de volta para a árvore, puxando-o atrás dela enquanto o trio de elfos corria na frente para assumir suas funções de preparar os gêmeos para sua partida iminente. Escritório de Administração das Artes Rúnicas, Academia de Pesquisa. Gondo estava dando os retoques finais em um relatório quando o portal se abriu. Ele já conhecia o portal muito bem, mas sempre ficava muito feliz ao vê-lo. Apenas uma figura no mundo tinha acesso a esse tipo de magia, então ele ou um de seus representantes estaria presente, e com certeza, era uma empregada raramente vista, mas familiar. Yuri Alpha, o que traz você até mim hoje? Ele perguntou com entusiasmo, enquanto deixava de lado sua pena e seus documentos. Ela fez uma reverência educada, e um sorriso suave, e respondeu. Olá Gondo, vim porque Lord Ains tem um pedido para você, e somente para você. Seus olhos se arregalaram. Sua vontade é meu comando. Ele respondeu. Por favor, diga-me em que posso ajudar. Ele respondeu com fervor, quase fanaticamente.
Ele está planejando uma visita aos anões negros da cordilheira ao sul do reino de Restize, e quer que você venha como representante para mostrar que os anões são respeitados e bem tratados como súditos de Nazarick. Ela disse com orgulho. Claro, eu ficaria feliz em atestar tudo isso, mas certamente qualquer anão serviria, porque eu? Ele perguntou, sua voz mostrando claramente que estava profundamente honrado. Porque você tem outro propósito, analisar e observar suas técnicas e tecnologia na esperança de aprender algo de valor que possa trazer para suas equipes de pesquisa. Ela respondeu. Ele acariciou sua longa barba pensativamente. Sim, sim, posso ver como seria útil, claro, por Sua Majestade, eu faria isso mesmo se estivesse cego como um coagoa no sol do meio-dia. Ele meio que murmurou em resposta. Quando você pode estar pronto? Ela perguntou. 10 minutos, o suficiente para dizer a alguém que estou indo embora, e pegar minha bolsa de emergência, Majestade. Ele respondeu. Sua o quê? Ela perguntou. Ele deixou escapar um sorriso inteligente. Sua Majestade tem o hábito de aparecer inesperadamente, então. Preparei uma sacola de emergência da Majestade. Ela contém diversas mudas de roupa, rações para alguns dias, e itens mágicos comuns que facilitam o dia a dia, um pequeno porta-moedas com bastante dinheiro para ficar alguns dias em uma pousada, algumas armas leves, esse tipo de coisa. Não posso ficar a par das coisas em Nazarick daqui, mas posso ter certeza de que estarei sempre pronto quando Sua Majestade chamar. Ele terminou sua declaração com considerável orgulho. Muito inteligente. Terei que sugerir que outros adotem a prática. Ela respondeu. Obrigado. Ele inclinou a cabeça. Achei que era uma boa ideia. Ele disse com confiança. Dentro de Rockfall, cidade oriental sob a montanha. Yontario olhou em volta, sua cara feia não se destacava exatamente, mas qualquer um que olhasse para aquele rosto saberia exatamente o que ele era. Um orc. Um escravo orc. Qualquer orc que vivesse em Rockfall era um escravo. O mesmo para qualquer goblin, qualquer troll, qualquer humano, e qualquer outra coisa que não fosse nem anão negro, nem elfo negro, que acabou sob o mesmo céu de pedra que a rainha Shubri. Suas roupas eram uma imitação esfarrapada do que deveriam ser, e embora suas correntes fossem pesadas segundo qualquer padrão normal, para ele eram leves como o ar. Ele era uma massa muscular com cicatrizes verdes claras sobre a pele verde escura. Apenas 1 centímetro de carne sobrou do que os deuses lhe deram quando nasceu, de tão coberto que ele estava com as marcas do chicote. Se ele também tivesse sido estúpido, poderia ter sido um escravo muito bom. Mas agora ele era uma figura muito perigosa. Ele se manteve encostado na parede, e se aproximou cada vez mais de seu objetivo, a guarita de Rockfall, onde os guardas estavam bebendo. Ele sorriu, esperava que fosse bom, seria a última vez que eles teriam isso. Ele jogou uma pedra bem acima de suas cabeças, ela caiu bem longe, e eles se viraram para olhar. Os capacetes cônicos que usavam eram muito bons na proteção contra golpes aéreos, porém as abas de metal que pendiam para proteger as laterais do rosto eram muito mais finas, e isso lhe dava uma chance. Ele jogou mais 2 pedras, essas diretamente, esmagando os 2 guardas anões negros no ponto mais fraco, e fazendo-os cair no chão. Ele entrou correndo, suas pernas e braços bombeando enquanto ele corria para frente, uma terceira pedra já em mãos, ele estava na primeira, depois na outra, esmagando freneticamente os guardas atordoados em uma rajada de golpes até que seus corpos parassem de se contorcer. O sangue estava espalhado por toda parte, inclusive em cima dele, mas isso não importava. Ele queria que todos soubessem o que havia sido feito, e que foi ele quem fez isso. Ele pegou os machados curtos, e as espadas, bem como um dos cintos. Ele prendeu o cinto na cintura. Por pouco, depois guardou as armas contra o corpo. Ele então se abaixou, e pegou a chave de um dos idiotas mortos, e subiu os pequenos degraus até a pesada porta de ferro forjado que eles estavam guardando. Com um pequeno clique de uma fechadura sendo aberta, a rebelião dos escravos começou. Ele pegou armas, espadas curtas, machados, lanças, todas as armas que pudesse carregar, e podia carregar muitas delas, e correu de volta pelo caminho por onde viera. Não demorou muito para ele chegar onde queria. O céu negro de pedra, aquilo que todo escravo odiava, deu-lhe sombra para se esconder. Mesmo com feitiços de luz contínuos,
e pedras luminosas, havia muitos lugares onde alguém poderia se esconder se tomasse cuidado. Apesar de todos os séculos de mineração interminável sob a montanha, sempre houve mais afloramentos a serem escavados ou expostos por ainda mais mineração. Os escravos trabalhavam arduamente como sempre, suas luvas de mineração rasgando a rocha e arrancando-a de seu local de descanso como parte da grande área, para depois jogá-la em carrinhos de mão movidos por ainda mais escravos para serem separados como pedaços de minério. Eles se concentraram no trabalho, o não cumprimento da cota resultaria na negação de alimentos. Até os ogros, brutos idiotas que eram, entendiam isso. Então, eles trabalhavam. Um brilho de suor e seu fedor acre se apoderaram de todos, enquanto em uma plataforma próxima, um feitor anão negro, com chicote na mão, montava guarda. Ele estava sozinho, pois os guardas eram pouco necessários em Rockfall, ou em qualquer outro lugar parecido. Não havia saída, e todos os escravos em todos os lugares sabiam disso. Yontario viu o feitor antes que o feitor o visse. Ele deixou de lado suas armas, e então ficou no caminho largo atrás dos escravos mineiros, carrinhos de mão subindo, e descendo de ambos os lados não conseguiam passar quando ele abriu bem os braços, e barrou o caminho. Logo eles estavam atolados, e paralisados. Os que estavam mais próximos dele reclamavam em voz alta que ele os estava atrasando. Ei! Vamos perder a cota por sua causa, não como há 2 malditos dias, e se eu perder um terceiro, vou comer você. Um goblin furioso surgiu atrás dele, antes de ficar em silêncio ao ver as armas no enorme cinto do orc. A parada repentina do trânsito chamou a atenção do feitor, ele seguiu a fila de carrinhos de mão, até o problema. Você aí, escravo! O que você está fazendo? Ele gritou, e começou a sacar o chicote. Yontario simplesmente olhou para frente em silêncio. Escravo de merda! Se eu tiver que descer aí. O feitor começou, mas Yontario simplesmente manteve sua posição enquanto os outros escravos tentavam passar. O que estava atrás, e o que estava na frente estavam conseguindo exatamente isso, passando por ele, e um pelo outro. Quando suas mãos caíram, agarraram as laterais dos carrinhos de mão, e os empurraram para longe de seu corpo, derrubando o conteúdo por todo o chão. Começaram a xingar os escravos próximos que podiam ver o que estava acontecendo. Vamos passar fome. Um deles disse. Esqueça a comida, todos nós vamos levar chicotadas por causa desse idiota. Outro adicionou. O que diabos ele está pensando? Outro perguntou ao que estava atrás dele. O superintendente já estava farto. Ele desceu de onde estava, desceu rapidamente a escada, e se aproximou de Yontario. Ao se aproximar, ele viu melhor o enorme orc. Espere, você não é um dos. E então Yontario puxou o machado curto de seu cinto, e o jogou em um movimento suave. Ele girou várias vezes no ar, e a lâmina se alojou fundo o suficiente no rosto do feitor para se alojar até a metade de seu cérebro. O anão teve apenas 1 ou 2 segundos para olhar além da lâmina do machado, incrédulo, seus olhos vendo os lados opostos da arma, depois rolando para trás em sua cabeça, e ele caiu para trás com um baque forte. Primeiro, o som de pedras quebrando, e grunhidos ecoou nas paredes, depois houve o eco de um único baque. Agora, não havia nada. Nenhum som. Yontario quebrou esse silêncio. Escravos. Qual é a penalidade por agredir um capataz? Ele perguntou em voz alta. Morte. Um sussurro abafado respondeu. E qual é a pena para a rebelião? Ele gritou uma pergunta novamente. Morte para todos os escravos da mesma cadeia. O sussurro abafado ecoava continuamente pelas paredes para que ninguém pudesse deixar de ouvi-lo. E qual é a pena por matar um feitor? Ele gritou sua última pergunta. Morte para todos os escravos da mesma cadeia. A voz respondeu mais uma vez. Yontario cruzou os braços, e olhou em volta. Exceto pelos ogros, ele se elevava sobre a maioria deles com facilidade. Bem, eu tenho novidades para vocês, meninos e meninas, ele está morto. Estou me rebelando. Onde exatamente vocês acham que isso os deixa nisso tudo, hein? Claro, vocês podem ter esperança na bondade dos anões negros. Bem, por favor, vá em frente, não me deixe atrapalhar. Ele disse, e esperou pacientemente. Não houve compradores dessa ideia. Dentro de Celtincardia, capital dos anões negros. Shubri tinha cerveja na mão enquanto estava sentada em seu trono. Ela geralmente estava assim. Ela não estava muito bêbada,
mas estava chegando lá. Indinos não ficou nada feliz com isso, ele andou com facilidade sobre a perna protética, já há muito tempo se acostumando com ela, e com os feitiços que a faziam funcionar, e se ajoelhou diante do trono. Vossa Majestade, tenho notícias de Rockfall. Rockfall? Onde diabos é isso? Ela perguntou. Bem longe daqui. Ele respondeu com sua voz áspera e rouca. Então estou longe de me importar com isso. Ela acenou com a mão com desdém. Sua Majestade. Ele disse, olhando para ela em choque. O choque não foi genuíno, mas foi o mais próximo que alguém poderia chegar de criticá-la. Ela suspirou. Tudo bem, me diga. Uma rebelião começou entre os escravos de lá. Ele disse sem rodeios. Precisamos enviar soldados, e enviá-los rapidamente. Então por que você está falando comigo? Faça isso já, coloque-os no chão, e crucifique seus líderes. Ela respondeu com uma voz que dizia claramente: você está me entediando. Majestade, essa foi a primeira coisa que o governador regional fez, mas o líder rebelde emboscou a força punitiva e queimou todos eles vivos. Ele disse com uma voz baixa e horrorizada. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Puna o governador por perder, não o deixe vivo para aprender com isso, substitua-lo, e faça com que os outros 2 governadores regionais próximos de sua posição enviem seus soldados para restaurar a ordem, crucifiquem todos os escravos. Ela disse vingativa. Isso será feito, Sua Majestade. Indinos disse, e se levantou, ele se virou, e foi embora, tinha muito trabalho a fazer.